Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Messias Menezes e obrigado aí aos novos inscritos, obrigado às pessoas que já estão me seguindo há um bom tempo e obrigado a todo mundo aí, gente. Hoje eu estou com uma manutençãozinha eletrônica básica, tá? Isso aqui é uma fonte chaveada. E o que eu vou falar dessa fonte é o seguinte: a fonte ela não liga, ligou ela na tomada, não liga. Então eu vou te dar uma explicaçãozinha rápida aqui, básica, tá? Qualquer fonte chaveada pode ser fonte de computador, pode ser fonte industrial, qualquer tipo de fonte, qualquer placa de fonte que seja fonte chaveada, se medir os transistores, osciladores de potência, se eles estiverem bom, o problema principal é na fonte que alimenta o seisinho, que faz os pulsos de PWM. Então essa fonte aqui, para o vídeo ser uma coisa rápida, já fiz alguns testes. Os transistores osciladores estão todos ok. Transistores de potência estão ok. Então eu vou mostrar aqui um defeito muito básico que acontece muito em fontes chaveadas. Às vezes vai lá o técnico, ele troca um monte de transistor, troca diodo, às vezes pensa que está com defeito, está bom. Resumindo, às vezes o técnico perde um tempão e vai ver o defeito na fonte. Quer dizer, na fonte que eu falo, é a fonte de baixa tensão que alimenta o seisinho que faz os pulsos de PWM, que faz o oscilador da fonte. Então, se essa fontinha desse CI estiver com defeito, a fonte não vai ligar. Ele pode trocar o que for. E outra, essa dica que eu estou passando aqui para você é uma dica em que, quando você não tiver o esquema elétrico, você pode seguir esse procedimento que eu estou falando. Testou os transistores sem esquema? Vai, testa eles todos, beleza. Tá tudo, ó, supimpa. Aí, testa a tensão que alimenta o CI. O CIzinho que faz os pulsos de PWM. Na maioria das vezes, o CIzinho, ele está com problema na tensão. Ou a tensão está muito baixa, ou a tensão que alimenta ele está oscilando, ou seja lá, algum problema tem. Mas eu vou mostrar aqui um defeito aqui nessa fonte, que não é o CI. O CI parece que está bom. O único problema é a alimentação da fonte, a alimentação dele, que está baixa. Então, bora ao vídeo. Então eu falei. Vou mostrar alguma coisa aqui na prática, tá? Aqui, o que eu falei da fonte, tem um CI, tá? Aqui está o CI. E aqui no CI tem uma fonte, tá? Aqui tem um capacitor, aqui vai para o terra. Aqui vai para o terra. E aqui, fazer de uma maneira bem explicativa e prática, tá? Aqui saem os pulsos de PWM para os CIs osciladores. Então o que acontece? Às vezes essa fonte aqui, tá? Que é na faixa de 18 volts. De onde que vem essa tensão aqui? Vem daqui do mais B aqui, ó, mais B, tá? Passa por uma série de circuitos, tá? Até diminuir a fonte aqui na alimentação correta do CI, tá? No caso aqui, esse CI aqui é um 3845. Então, na maioria das vezes, o técnico testa os transistores, e eles estão bons, ele fica meio perdido. Se quer fazer uma coisa prática logo, vem aqui e troca o CI, tá? Troca o CIzinho. Se não funcionar, se a fonte não oscilar, testa-se a tensão de alimentação aqui, porque verifica se está na hora de 18 volts, 20 volts, entendeu? Então, na maioria das vezes, o defeito é a tensão baixa aqui, porque deu algum problema aí no circuito, alguma coisa aconteceu e a tensão
caiu, não é 18 volts. Suponhamos que a tensão está lá, né, 5 volts, 6 volts, ou seja, não vai ter pulso de saída do PWM. Então, às vezes algum técnico vai lá, troca o CI e não funciona. Então, é isso que eu quero dizer. Já nesse caso aqui, no caso dessa placa aqui, dessa fonte aqui, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer já já o teste, porque assim, eu já testei todos os transistores, estão todos ok. E se trocar o CI, que é esse aqui, o 3845, vai ficar do mesmo jeito, porque o problema é essa fonte aqui. Então já vou mostrar para você o que está acontecendo aqui, tá? Acabei de ligar aqui essa fonte aqui na tomada aqui. Essa fonte aqui, eu esqueci de falar. Essa fonte aqui é uma fonte industrial, 6 amperes. E a tensão de saída dela varia na faixa de... Eu não sei quantos volts é exatamente, mas ela sai na faixa dos 55, 60 volts, mais ou menos. Tá? Daqui a pouco eu mostro aqui a etiquetinha dela. Bom, então o negócio é o seguinte, como eu já havia falado, eu vou fazer o teste aqui da fonte de alimentação, né? Essa fonte aqui, que é a fonte de alimentação que eu falo, essa fonte aqui, ó, tá? Essa fonte aqui que alimenta o seisinho que faz os pulsos de PWM, tudo bem? Então eu vou testar aqui na placa aqui. Como eu não tenho esquema elétrico da fonte, eu tenho que me virar nos 30. Então observe, observe que essa fonte aqui, vou testar uma aqui, ó, e vou testar aqui. Todo cuidado, se der um... Opa, olha lá. Eu estou testando aqui em cima do componente do seisinho que faz os pulsos de PWM. Eu estou testando em cima de um capacitor, tá? E esse capacitor é responsável pela filtragem dessa fonte. A fonte está apenas com 2,7 volts, ou seja, 2,8 volts. Lá 2,7, 2,79, tá? Ou seja, 2,8, vai. E não é essa tensão não é essa, geralmente é na faixa de 15 volts, 18, 20, não sei. Porque eu não tenho o esquema elétrico dela, mas com certeza a fonte que alimenta o CI que faz os pulsos de PWM, com certeza está com defeito. Voltando aqui ao meu esquema improvisado aqui, ó, meus amigos, aqui é o seguinte, aqui tem um diodo, tá? Um diodo Zener, que ele é polarizado dessa maneira assim, ó, tá? Ele é polarizado dessa maneira assim e vem para o terra. É isso que eu pude observar. Esse diodo Zener aqui, ele é de um diodo Zener de 15 volts, tá? Então, eu vou tirar esse diodo fora, vou tirar esse diodinho da placa e vou testar fora para ver se ele está com defeito ou não. Porque, como vem a fonte aqui, ó, do mais B, tá? Que é a fonte na faixa de 150 volts, desce por aqui e só está com 2 volts. Por que está com 2 volts? Ou o CI está queimado, ou o diodo Zener está com defeito, ou esse capacitor aqui está com fuga. Uma dessas 3 peças deve estar com defeito. Então a primeira coisa que eu vou testar vai ser o diodo Zener. Então esse diodo aqui, tá? Eu já tirei o diodo fora. Esse diodo aqui, ó, é um diodo Zener. O código dele é 1N5358. É um diodo Zener 5 watts por 21 volts, tá? Na posição na placa é o ZD5. Apesar que não adianta, essa fonte é uma fonte industrial, é uma fonte dedicada, tá? Então, ninguém vai achar uma fonte igual essa por aí. O que eu estou falando aqui, essas dicas que eu estou falando, é uma dica para qualquer tipo de fonte chaveada, tá? Do modo genérico, tá bom? E outra coisa aqui, meus amigos. Esse diodo aqui eu peguei e desenhei na correria aqui. Esse diodo aqui, na prática, ele está totalmente errado. Não é assim que faz um diodo Zener, tá? Um diodo Zener, vou te mostrar aqui. Diodo Zener, na prática, ele não é assim. Ele é assim, nessa posição para cá, tá?
positivo aqui, vou fazer aqui um rascunho aqui e peço-lhes desculpa, tá? O diodo é para cá, nesta direção aqui, tá bom? Olha só. A parte do positivo vem para o terra e a parte do negativo, do catodo, vai para a parte positiva, tá? Vem uma tensão positiva aqui, da fonte de 150 volts, mais esse diodo Zener aqui, configuração é assim, tá? Esse diodo Zener aqui, ele regula a tensão para, aqui é 21 volts, 21 volts. 21 volts. Como é um diodo Zener, ele é 21 volts, eu olhei no datasheet dele. E peço-lhes desculpas, que na hora da correria eu não olhei ali na placa como estava ligado, mas é desse jeito que ele está ligado, tá? Catodo vai para o positivo e o anodo vai para o terra. Então é só esse erro que eu tinha que falar. E o diodo aqui, eu vou testar ele agora. Colocar aqui na escala de diodo. E veja que, ó, na escala de diodo aqui, deixar o multímetro assim, tá bom? E veja que o diodo realmente ele está com defeito. Por isso que ali só tem dois, olha lá. Deixa eu colocar ele mais para cá. Olha só. Diodo Zener. Olha só. Um lado ele está assim, o outro lado ele também está com impedância super baixa, tá? Tá 310 um lado, né? E o outro lado ele está com fuga, tá com 1.5. Não é para dar esse valor no diodo Zener. Então vou pegar um novo e já mostro aqui a diferença, tá? Então aqui está o diodo novo. Vou fazer aqui o mesmo teste que eu fiz com o diodo. Olha só, a diferença aqui é numa direção, porque o diodo ele funciona da seguinte maneira. De um lado para o outro ele conduz e ao contrário ele não conduz, tá? Olha só. Vou inverter agora a situação, os pinos aqui. E vejam só. Ou seja, o novo é diferente desse aqui, ó. Tá? Olha só, já está a impedância super baixa. E este lado aqui está conduzindo, está com fuga, está com defeito, enfim. Então eu vou trocar o diodo e vamos fazer o teste. Vou fazer o seguinte, antes de trocar esse diodo, eu vou mostrar aqui a fonte. Olha só, o diodo ali que eu tirei é o Z5. O CI que eu falei que faz os pulsos de PWM é esse aqui. Na placa ele está na posição U1, olha lá. Esses aqui são os transistores chaveadores, reguladores e por aí vai, tá? Esse aqui é o transformador Chopper, tá? Aqui a fonte aqui, ó, é a caixa dela, tá? Essa fonte aqui ela é bivolt, por ser uma fonte chaveada é 110 e 220, tem que mudar. Saída 6 amperes, só que não está marcando a tensão, mas a tensão deve ser na faixa dos 50 volts a 55, 60 volts, não sei, tá? Aqui tem um potenciômetro aqui que regula aqui a tensão de saída. Aqui é a tensão de entrada. Esses dois fios aqui é o jumper. Esse jumper aqui está jumpeado para 110 volts. Sem esse jumper aí, fica 220 volts, tá? Acabei de trocar aqui o diodo Zener. Agora eu vou aqui só soldar aqui o novo diodo, já coloquei na placa. E vamos fazer essa soldinha aqui. Bora fazer do outro lado. Bora terminar aqui. Isso aqui que eu fiz aqui é o circuitinho básico aqui. Como eu não tenho esquema elétrico, eu tive que me virar fazendo um circuito básico aqui para eu me localizar na placa. Já soldei o diodo, já fiz tudo. Agora que vem a prova real, vou ligar na tomada
Observe aqui. Observe aqui, tem esse LED aqui. É um LED de cor verde. Então eu vou ligar na tomada. Se tudo estiver ok, esse LED aqui ele tem que acender. Então vou ligar agora. Opa! Oh. A lâmpada deu uma piscada. O LED está aceso. E agora eu vou fazer aquele teste lá em cima do diodo. Tava com 2,7 volts, mais ou menos, 2,8 volts. E vou testar lá e vou te provar que realmente era o diodo Zener que estava com defeito. Vou testar aqui a tensão aqui em cima do diodo Zener que eu troquei. E vou testar aqui a tensão de saída aqui. Então agora eu vou testar aqui as tensões aqui. Olha, naquela hora eu testei em cima do diodo Zener. A fonte já está ligada aqui. Agora eu vou fazer o teste aqui mais uma vez. Tomar o máximo de cuidado para não dar um curto-circuito e piorar a situação de uma vez. Então, opa, olha lá, 17,4 volts, tá? Em cima do diodo que estava apenas com 2,7. Então, aqui ó. Eu nem sabia quantos volts dava mais ou menos antes de trocar, então eu falei que era na faixa de 18 volts aqui, tá? Diodo Zener é um diodo de 21 volts. Então, como tem consumo do CI, a tensão cai um pouco. Aí tá 18 volts aqui, ó. Quer dizer, tá 17 volts aqui. Antes eu já me baseei que daria mais ou menos uns 18 volts na entrada de alimentação do CI. Agora eu vou testar a tensão de saída, que eu não testei ainda. Vamos ver quantos volts dá. Quase deu um curto aqui. Opa, 45 volts. Mas aqui é uma fonte regulável, tem um potenciômetro aqui, que eu posso aumentar mais essa tensão, tá? Não sei se vai até 60 volts, não sei se vai até 55 volts, mas eu vou fazer o teste agora, tá? Vou fazer agora o teste final. Liguei aqui na entrada aqui, ó, e vou regular a tensão aqui, tá vendo? Aqui, potenciômetro, vamos ver quantos volts vai até. Olha lá, ó, 40, 50, falei, essa fonte aqui ela regula até... Ela vai até, vamos ligar o máximo, 56 volts o máximo, tá? Agora eu vou voltando aqui, eu não sei quantos volts eles vão usar lá. Parece que eles ligam no LED industrial, eles usam na máquina de fazer raio-x, parece. Uma coisa assim, não sei. Eu sei que eles usam uns LEDs, tá? Então eu vou deixar aqui em 50 volts aqui, ó. Não sei quantos volts eles vão usar lá, tá? Então, mas é isso aí, ó. O defeito da fonte foi solucionado, a fonte já está funcionando. Finalizei a fonte aqui. Mostrei aí o funcionamento básico aqui da fonte. Fiz aqui um rascunho aqui, ó, para eu explicar um pouco o básico da fonte e também para eu me localizar na fonte, tá? Então, meus amigos, hoje foi essa dica aí, ó. E outra, esse circuito aqui que eu fiz aqui é um circuito que serve para qualquer tipo de fonte chaveada, seja fonte industrial, seja fonte de computador, seja, enfim, qualquer fonte chaveada, tá? A fonte está aqui, ainda não fechei ainda. Daqui a pouco eu vou fechar e finalizar aqui, mas por enquanto essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe o vídeo. E eu vou indo nessa aí. Até o próximo. Ah, pessoal, deixa aquele like, hein? O like, sempre eu falo like, é aquela mãozinha assim pra cima, assim, tá? Vai lá com o dedo, se for no celular, vai com o dedo e clica lá naquela mãozinha assim. Se for no computador, pega o mouse, vai com o cursor até lá e clica naquela mãozinha que tá assim, tá bom? Então eu vou indo aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.